Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa aula da disciplina Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Nessa aula nós veremos gestão de pessoas, comunicação, motivação, relações interpessoais e a necessidade da formação contínua. O objetivo principal dessa disciplina é o aluno compreender os princípios básicos da gestão quando essa gestão está voltada para desenvolver pessoas, para desenvolver líderes também na escola, tá bom? Então, o gestor líder, ele desenvolve também liderança na escola, ele exerce sua liderança e também cria um ambiente, ajuda a criar um ambiente de surgimento, de nascimento de futuras lideranças, cada uma, claro, cumprindo o seu objetivo. Então, um gestor líder, ele serve de exemplo, mas não serve de modelo, ele serve de exemplo, de referência, e ele estimula que outros personagens da escola exerçam liderança ou trabalhem para que isso aconteça com seus alunos. Então, o trabalho de liderança, o trabalho de uma gestão, de um gestor líder, ele vai além da sua compreensão enquanto um gestor que lidera apenas. Ele é um gestor que cria novas oportunidades de surgimento, como eu falei agora há pouco, de lideranças. O que se espera de um gestor líder? Então, basicamente, essa disciplina nós vamos falar sobre um gestor líder e um gestor, aquele que ainda precisa se desenvolver. Então, mas o que é que eu espero de um gestor líder? O gestor deve ser democrático, no que tange a opinião e sugestão de melhorias, para que se consiga atingir os objetivos da escola. Então, um gestor democrático, nós tivemos uma aula sobre gestão democrática. Um gestor democrático, ele é um gestor que abre espaço para a opinião, que consegue abrir esse leque de diferença, de olhar para a diferença, de entender o conflito, de gerenciar esse conflito. O gestor deve perceber que não somente alunos, professores e funcionários estão relacionados à sua equipe de trabalho, mas também deve incluir os pais dos alunos e comunidade de forma geral. É um gestor que escuta a comunidade externa, é um gestor que escuta a comunidade interna, é um gestor que escuta os pais, é um gestor que não vai para reuniões já com tudo estabelecido, com tudo resolvido, não. É um gestor que dá espaço para a decisão coletiva, claro, exerce sua responsabilidade, mas ele abre espaço para decisões coletivas. O gestor líder deve ser capaz de gerenciar conflitos existentes entre as pessoas envolvidas no ambiente de trabalho. A escola é um ambiente de conflito. A escola é um ambiente de conflito de gerações, de conflito de saberes, de conflito entre ciência e senso comum, de conflito entre ciências. Então, é um lugar de conflito que precisa ser bem gerenciado, que precisa ser bem liderado por esse gestor que está ali para não resolver todos os problemas, mas para criar meios para que esses problemas sejam resolvidos. O gestor líder gera um ambiente propício à cultura da participação e desenvolvimento, como eu falei no início. Então, essa geração de cultura é o mais importante. Mudança de atitudes e de comportamento para ser iniciada desde o topo, Pessoas que se comuniquem e ouçam os pontos de vista dos outros de forma respeitosa, algo muito difícil acontecer hoje em dia, Nós estamos cada vez mais nos isolando em bolhas. Só eu estou com a verdade, quem não concorda comigo é burro, é jumento. Estou falando aqui essas palavras agressivas porque é a que a gente escuta por aí. É analfabeto, é isso, é aquilo. Mas não. Você
enquanto gestor, você precisa escutar o outro, precisa escutar o ponto de vista do outro, para que quando você for falar algo, por mais que seja difícil de entender por outros, mas ele vai querer te ouvir, porque você ouviu aquela pessoa, por mais diferente que ele pensasse de ti. Pessoas abertas a elogios e a críticas também, pessoas encorajadas a identificar dificuldades, barreiras e sugerir soluções, ou seja, ver as críticas como uma oportunidade para melhorar, em vez de reagir defensivamente. Então, é muito importante quando você ajuda a criar esse ambiente democrático, ajuda a criar esse ambiente respeitador, diverso, porque você vai encorajar as pessoas a darem suas opiniões, a emitirem o que estão pensando, o que estão querendo. Então, isso é muito importante para um ambiente escolar, porque o diálogo na escola, ele é a ferramenta mais importante. O diálogo é o elo mais importante da escola. Então, eu tenho vários componentes escolares, mas se não há o diálogo, não há educação, não há nem escola. Então, o diálogo é o que constrói, que consegue dar vida à escola, é o diálogo. Então, se eu tenho aluno na sala e professor, e não há diálogo entre eles, não há aprendizagem, não há ensino. Se eu tenho um gestor que não exerce esse diálogo, e diálogo é dois falando no mínimo, é diálogo, então é uma conversa entre duas pessoas, não é um monólogo, né? Você não só fala, você também escuta. Então esse diálogo é muito importante. Gestão de pessoas. Então, se eu falo de liderança, eu falo de gestão de pessoas, né? Então, o processo de relacionamento interpessoal é de extrema importância para a escola, visando não somente processos de avaliação externos, mas também um ambiente escolar favorável para que o aluno e o professor tenham motivação para desenvolverem um relacionamento de aprendizagem. Nesse sentido, o gestor deve desenvolver os conceitos de gestão de pessoas no ambiente escolar, com o intuito de que os relacionamentos interpessoais transcorram de maneira favorável aos objetivos da escola. Então, eu tenho que trabalhar a gestão, mas eu tenho que trabalhar também, muito mais importante do que você criar qualquer software ou componente ou ferramenta, é que aquelas pessoas que estejam trabalhando ali estejam se sentindo motivadas, né? Estejam ali, por mais dificuldades que estejam atravessando, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista material ou de relacionamento, essas pessoas precisam estar motivadas. E essas pessoas só estarão motivadas se estiverem em um ambiente agradável, um ambiente que propicie para eles o mínimo necessário para que eles se desenvolvam o seu trabalho. A motivação pode ser oriunda de vários fatores, ou de fatores externos relacionados ao ambiente, ou de fatores internos que são próprios dos indivíduos, né? A motivação é a chave que abre a porta para o desempenho com qualidade em qualquer situação, tanto no trabalho como em atividade de lazer e também atividades pessoais. Nós temos um ciclo, né? É um ciclo da motivação. Então, esse ciclo, ele é um ciclo contínuo, né? À medida que a necessidade surge, gera-se um efeito de tensão provocado por ela. Quando se gera uma satisfação dessa necessidade, o indivíduo volta ao seu estado normal, o estado de equilíbrio. Então, aqui nós temos o ciclo, que ele vai no sentido horário, né? Nós temos o equilíbrio interno, depois nós temos o estímulo, o incentivo. Existe a necessidade, se eu estimulo o meu professor, se eu estimulo o aluno, se eu estimulo os outros servidores a trabalharem com afinco, a trabalharem com dedicação, quando surgir essa necessidade, vai haver um período ali de tensão, mas eu vou sim, junto com a minha motivação, com a equipe, trabalhar o comportamento ou a ação necessária, e vai haver uma satisfação. Pode não ser uma satisfação duradoura por muito tempo,
mas diante daquele problema apresentado existirá uma satisfação que vai te levar a um equilíbrio novamente. O líder escolar deve orientar os participantes da comunidade escolar na realização de suas necessidades pessoais de desenvolvimento e a sentir satisfação em seu trabalho e, em particular, de uma organização de aprendizagem dinâmica, viva, organizada, atuante e competente. Claro que existem vários fatores que vão influenciar na motivação de um professor. Imagina um professor com 5 meses de salário atrasado, dificilmente vai conseguir motivar esse professor. Ou um professor onde falta energia, falta ar-condicionado, ventilador quebrado. Tudo isso dificulta para que você trabalhe essa motivação. Mas, diante de todas as dificuldades, nós precisamos trabalhar com os professores, não dizer para o professor que ele vai pagar para trabalhar, que ele vai comprar isso ou aquilo para trabalhar. Não, isso não é motivação e isso não está dentro da gestão escolar. A gestão tem que lutar para que haja condições, e os professores precisam saber disso, que o gestor está lutando para que haja condições e ambiente de trabalho, o mínimo necessário para que o professor desempenhe um bom trabalho. O que eu estou falando é que, a partir disso, o professor precisa se sentir motivado, o aluno, os outros servidores. E uma das formas de fazer isso é valorizar o desenvolvimento pessoal também do professor, é estimular que ele continue aprendendo, é valorizar o que ele já aprendeu, é trazê-lo para a gestão também, com ideias, com realizações, com projetos. Formação do espírito de trabalho em equipe. O trabalho em equipe é uma forma de desenvolvimento da organização que, por meio da cooperação, do diálogo, do compartilhamento de atitudes e de modos de agir, favorece a convivência, possibilita encarar as mudanças necessárias, rompe com as práticas individualistas e leva os alunos a produzir melhores resultados de aprendizagem. É importante que o diretor escolar leve em consideração 5 aspectos na formação de equipes. Primeiro deles, segundo Chiavinato, modelagem do trabalho, ou seja, determinar a atividade dos indivíduos que compõem sua equipe e a distribuição do trabalho entre eles. Então, eu preciso dizer para aquele que chegou na minha equipe o que eu espero dele, o que se espera dele, o que o serviço público espera dele. Muito importante isso, você trabalhar. Mas vai lá que uma pessoa passou por concurso, ele já sabe quais são as suas atribuições. Tudo bem. Dentro daquelas atribuições, eu preciso especificar o que eu realmente quero dele em determinada situação. Sem desvio de função, é claro. Preparação ou treinamento e capacitação dos membros da equipe, de suma importância. Condução, que é um aspecto fundamental a ser considerado, pois trata da liderança dessa equipe, a qual determina as suas metas e os seus objetivos, assim como acompanha os processos e determina como ela alcançará que foi determinado. Motivação e recompensas visando manter o entusiasmo em uma equipe de trabalho, que no caso de gestão escolar, seria uma proposta do diretor da escola. Essa questão de recompensas, nem sempre são recompensas materiais, mas elogio, reconhecimento, e sempre reconhecimento em público. Uma coisa que eu sempre trabalho com relação à gestão escolar é que você não faz nada sozinho, você faz em equipe. Na hora de reconhecer sua equipe, seja realmente uma pessoa humilde, tente demonstrar isso, não com falsidade. Às vezes você é humilde, mas você não externaliza aquela sua humildade. Você acha que as pessoas já sabem que elas são importantes e não precisa ser falado, não precisa ser expressado, mas precisa sim. As pessoas, no geral, elas têm uma necessidade muito grande de reconhecimento, principalmente quando estamos na fase adulta. Reconhecimento do trabalho, saber que aquilo foi feito. Então, sempre faça esse contato se você estiver numa situação dessa. Comunicação interpessoal, também importantíssimo, deve ser tratada como um aspecto gerencial para a transmissão de informações a todos os envolvidos e, por isso, tem 2 propósitos a comunicação interpessoal: proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam conduzir-se nas suas tarefas e proporcionar as atitudes necessárias que promovam motivação, cooperação
e satisfação dos cargos. A escola deve se atentar para a implantação de práticas de gestão que sejam tornadas públicas e disponibilizar informações sobre decisões administrativas, orçamentos, atas de reuniões. Tudo isso a gente vê em outra disciplina, que fala sobre as funções da gestão escolar. Mas aqui, nessa função de gestão de pessoas, é importantíssimo que essa comunicação chegue até essas pessoas, até esses envolvidos, eles saibam que o orçamento está sendo tratado direitinho, que a parte administrativa. Capacitação profissional contínua, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento de pessoas geram benefícios, principalmente em relação ao clima organizacional, já que eles tendem a destacar as habilidades das pessoas, estimulam a motivação e promovem melhorias das condições de relacionamento de trabalho. A capacitação profissional pode ser desenvolvida de duas formas, como destaca Libânio. Durante o período de trabalho na escola, através da ajuda a professores iniciantes, participação no projeto pedagógico da escola, reuniões de trabalho, minicursos de atualização, e fora do horário de trabalho, através de cursos, encontros e palestras promovidos pelas secretarias de educação ou por uma rede de escolas. Algumas atitudes do diretor podem estimular o processo de formação contínua, como estimular o trabalho em equipe, implementando grupos de estudo, com o objetivo de aprimorar o desempenho e o trabalho pedagógico e, com isso, disseminar o conhecimento entre os profissionais. Essa troca de informações, essas reuniões constantes, com objetivos claros, para saber o que está sendo feito de interessante naquela escola, que pode ser compartilhado com os outros professores, também ajuda na formação contínua. Conhecer a si mesmo é muito importante para o líder na escola. Cada um de nós traz um conjunto único de características, a nossa forma de pensar, sentir e de agir. Para você se conhecer, avalie como observador imparcial os diversos papéis que exerce: pai ou mãe, filho, irmão, tio, amigo, chefe, aluno, professor, esportista, músico e etc. Considere o que você realmente gosta de fazer e aquilo que faz por obrigação, por usos e costumes ou por sugestão e imposição de outros. Veja os seus potenciais como probabilidades de, no futuro, colocar em ação tudo que está dentro de você. Então, se conheça, olhe para dentro de si, olhe para esse escuro que às vezes está dentro da gente e tente encontrar as suas qualidades, os seus defeitos, as suas limitações, para você trabalhar cada uma delas, aprimorando as qualidades, trabalhando os defeitos, trabalhando as limitações, reconhecendo primeiramente, depois trabalhando, para que você se torne uma pessoa que não seja alguém que, como é que eu posso falar? Não seja alguém que confunda autoconfiança com prepotência. Elas duas são completamente diferentes uma da outra, mas às vezes se confundem na cabeça de algumas pessoas. Prepotência é você achar que sabe mais sobre algo do que os outros, ou que é mais alguma coisa do que os outros. E autoconfiança é você ter certeza do que você sabe, por isso confiar em si mesmo. Então, para eu deslizar para daqui para ali, para eu me perder achando que a minha prepotência e arrogância é autoconfiança, e às vezes as pessoas defendem isso. Para eu me conhecer, para eu conhecer a situação, eu preciso de algo que a psicologia chama de percepção. Tem uma frase do Calderon de La Borca, diz assim, o mundo é da cor das lentes dos seus óculos. O mundo é aquilo que você vê. Então, cada um tem um ponto de vista, por isso o nome é ponto de vista. Cada um tem um ponto, vê o mundo de um ponto. E isso é a percepção. Nós pensamos que agimos sobre os fatos, quando na verdade agimos sobre a percepção que temos deles. Ninguém vê o mesmo fato igual ao outro. Cada um percebe de um jeito. Então, essa minha percepção vai dizer para mim que eu preciso respeitar a percepção do outro. Se eu vi de uma determinada maneira, eu preciso tentar entender como é que o outro viu. Empatia, me colocar no lugar dele, para eu ver como foi que ele viu aquilo tudo que eu enxerguei. Será que ele viu sobre quais lentes?
Então, ele estava sob quais lentes ideológicas, políticas, culturais, que lhes fez enxergar aquilo daquele jeito. Então, eu trago 2 pontos aí. Nesse lado esquerdo, nós temos eu sempre uso minhas aulas de psicologia da educação. Nós temos uma idosa olhando para baixo, lado esquerdo. Na mesma foto, eu tenho uma jovem olhando para lá. E várias pessoas só enxergam a idosa, vários outros só enxergam a jovem. Às vezes tem gente que não enxerga nenhum, às vezes tem gente que enxerga os dois. É tudo para dizer que cada um tem uma percepção. No meu lado direito, nós temos uma figura fundo, que é uma taça de branco ou 2 pessoas de preto tentando se beijar. Então, é uma figura fundo que às vezes você vê uma mais do que a outra. Então, isso tudo é percepção. Isso tudo é para demonstrar que todos nós estamos equipados com essas lentes individuais e às vezes individualistas demais, que nos faz ver o mundo, o nosso mundo, como se fosse o mundo real para todo mundo. Desculpa aí a repetição da palavra mundo, mas é exatamente isso. Nem todos veem aquilo que eu vejo ou como vejo. Eu diria, na verdade, que ninguém enxerga como você enxerga, porque você está enxergando de um ponto, baseado no que você sabe, nos seus valores. Tem até uma coisa interessante que falam assim, olha, o jornalista precisa ser imparcial, né? Agora está uma luta danada aí, uma briga danada, se o jornalista precisa ser imparcial ou não. O jornalista precisa ser imparcial, mas ele nunca é. Não há jornalista imparcial. Assim como não há juiz imparcial, assim como não há professor que faz uma avaliação imparcial ou objetiva, como alguns chamam, tudo é subjetividade. Nós tentamos ser imparciais, nós tentamos, mas baseado naquilo que você sabe, que você aprendeu, na sua formação, onde você foi criado, os dramas que você passou, tudo isso vai formar em você um ser subjetivo, que vai agir com subjetividade. O que eu tenho que fazer enquanto gestor, querendo ser um líder, é buscar a imparcialidade na hora de tomar decisão. Então, é essa busca da imparcialidade que vai me formar um líder que reconhece que não sou imparcial, no total, porque eu sou ser humano, arbitrário, muitas vezes, porque eu tomo decisões baseadas naquilo que eu acredito ser a verdade, e que, na verdade, é apenas uma percepção daquilo que eu entendo como verdadeiro. Elementos da percepção. Nós temos elementos ali da percepção, sentidos do mundo externo, né? Nós temos a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar, o que me faz perceber de cara. Então, esses são os elementos. Fatores que interferem na percepção: experiências passadas, diferenças individuais, estado emocional, interesse, preconceito, tá bom? Então, tudo isso interfere na minha percepção. Condições que aumentam a precisão das minhas percepções: autoconhecimento, falei agora há pouco, flexibilidade, ouvir, tentar equilíbrio, o ajustamento interno, julgamento baseado em fatos realmente, não opinião de pessoas, mas em fatos, né? Tudo isso vai aumentar a minha precisão. E aí, eu trouxe esse tema novamente, porque aqui não é uma comunicação apenas interpessoal, é uma comunicação mesmo, um jeito de você se relacionar de forma institucional e de forma pessoal também. Você pode ter ideias brilhantes, mas se não conseguir transmiti-las adequadamente, não chegarão a lugar algum. Então, a comunicação de ideias, o jeito de comunicar, seja ele escrito ou falado, precisa ser um jeito amistoso, precisa ser um jeito educado, respeitoso, para que eu não feche aquela porta ali, né? Para que aquela pessoa esteja sempre disponível a me escutar. A ação com que sua mente realiza tudo aquilo que faz se dá pela comunicação, seja interior, seja aquela que mais conhecemos, que é o contato com outras pessoas. Essa interior é o meu raciocínio, falando comigo mesmo. Uma das grandes causas de falha na comunicação humana de hoje é que a maioria, sim,
A maioria das pessoas não sabe e nem consegue ouvir o que o outro está dizendo. Nós estamos vivendo num mundo onde a necessidade de falar é tão grande. Professor, por que você está dizendo isso? É só dar uma olhadinha na internet. Antes, nós tínhamos a televisão, onde uma pessoa falava, o canal de televisão falava, todo mundo se sentava para ouvir aquela pessoa falando. Quando eu digo aquela pessoa, aquele programa, jornal, novela, etc, etc. Vinha a voz de um só lugar. Hoje nós temos a internet, que criou a interatividade. Você interage. Está lá um cara fazendo uma live e você está comentando. Está lá um cara dando uma aula no YouTube e você comentando. Você dizendo ok ou não. Você comenta, as pessoas comentam tudo que você faz. Então, ou você cria conteúdos e também participa daquilo, criando conteúdos em cima de outros conteúdos que já foram criados. Então, essa interatividade gerou nas pessoas uma necessidade muito grande de falar o que sente, de contar a sua história, de falar com outros sobre as coisas. Isso é bom, isso é bom. Mas é importante ouvir, né? Então, assim, o líder que faz a diferença hoje é aquele que sabe escutar. Não é aquele que tem uma boa comunicação, mas é aquele que sabe escutar para quando ele for falar, ele falar baseado naquilo que ele escutou daquela pessoa, no conhecimento que ele tem daquela pessoa. E ele só conhece aquela pessoa se ele escutar, se ele olhar, se ele prestar atenção. Outro ponto-chave na dificuldade de comunicação está na inconsciência do nosso próprio jeito de falar, tanto na musicalidade da voz, como nos sinais não verbais que enviamos ao interlocutor. Então, esses sinais aqui, cara feia, sobrancelha levantada, falar com muitos gestos, ou a minha musicalidade da voz, se eu aumento muito o tom de voz, ou se eu diminuo, eu falo com agressividade ou não, tudo isso vai compor a minha forma de comunicação. Os sinais que você conseguir detectar nas reações do ouvinte lhe mostrarão quais são as mensagens que ele está conseguindo compreender e quais não estão sendo recebidas ou estão sendo mal interpretadas por ele. Prestar atenção quando você está falando. O significado de sua mensagem é a maneira como o ouvinte interpreta suas palavras e seus comportamentos. Pessoas sem acuidade sensorial para perceber o significado das reações expressas pelo interlocutor dificilmente conseguem aquilo que querem. Então, a minha comunicação com quem eu estou falando precisa ser uma comunicação. Enquanto eu falo, eu estou prestando atenção na receptividade daquilo que eu estou falando, para que eu saiba como trabalhar. Então, coloquei aqui algumas barreiras da comunicação. A comunicação não é o que se diz, é o que se ouve. Então, vários estudos já demonstraram que eu posso desligar, dependendo de quem está falando, de como ele esteja falando. Se ele estiver muito prolixo, se ele estiver muito complicado no que ele está falando, ou simplório demais, eu posso desligar aqui, colocar um piloto automático e a pessoa falar durante dias e dias e entrar aqui e sair aqui ou nem entrar, né? Então, é uma barreira que se cria. Uma das barreiras é a forma de falar. Nós vamos mostrar aqui algumas outras, né? Se os interlocutores não estiverem atentos a todos os aspectos da comunicação, o processo comunicativo não ocorrerá ou será ineficiente. Consideram-se barreiras da comunicação: dificuldade de se expressar, né? Desatenção de quem ouve devido ao pouco interesse pela mensagem ou preconceitos, hábito de interpor o interlocutor falando ao mesmo tempo em que ele, então isso é praxe, isso é básico. Se você está falando com alguém no seu ambiente de trabalho, qualquer outro lugar, enquanto aquela pessoa estiver falando, finja que você está num programa de televisão onde o microfone ele só é para uma pessoa. Então, assim, se você falar com aquela pessoa ao mesmo tempo que ele está falando, você não vai se fazer entender.
e você vai sair dali achando que você falou algo para ele, enquanto ele falava, e que ele entendeu, que ele não entendeu. Naquele momento, ele pode entender frases soltas, né? Ou frases agressivas demais. Você pode, no meio da frase que você está batendo boca com ele, você pode falar um palavrão ou xingar, e ele vai captar só aquilo, né? Só aquilo que lhe interessa naquele momento. Falar sem dar oportunidade aos outros, o desejo de querer dominar a conversa e ser dono do assunto, o sabe tudo, isso é terrível numa escola, por exemplo. Então, assim, tem pessoas que são escravas da razão, ou tem pessoas que são escravas das respostas. Por exemplo, às vezes é libertador você dizer não sei, né? Quando você não sabe, ou quando você não tem certeza de algo, é libertador você dizer, olha, não sei, eu posso procurar depois, mas realmente eu não sei. E calar, às vezes calado, você consegue compreender o ambiente que você não estava compreendendo até então. Então, assim, por exemplo, já fui chamado para uma reunião onde uma falha de comunicação, por exemplo, a pessoa não colocou realmente o que ia ser discutido, ela colocou muito geral, né? Então, assim, aí eu fui para a reunião, eu era um dos convocados. Então, de início, eu fiquei escutando bem, analisando o ambiente, ouvindo, e percebi qual era o objetivo realmente da discussão, e quando pude entrar, entrei exatamente naquilo que era necessário, né? Então, assim, é importante que você escute também, que você saiba ler o ambiente, procure entender o ambiente antes de dar uma opinião, ou antes de querer monopolizar a fala num ambiente de tantas pessoas. O hábito de sempre querer fazer graça. A outra é a falta de sequência lógica na conversa. Isso é terrível. As pessoas parecem o Patropi. Quem é mais jovem vai saber quem é o Patropi. Da escola do professor Raimundo, que ele falava todo zoado, ninguém entendia nada que ele estava dizendo. O hábito de sempre querer fazer graça. No Brasil, por nós sermos um povo, no Nordeste principalmente, nós sermos um povo que, apesar dos problemas, nós somos muito alegres. Tem pessoas que sempre ao final de uma conversa quer terminar a conversa sorrindo. Eu não sei se é necessidade, e isso precisa ser estudado culturalmente, eu não sei se é necessidade de nós parecermos simpáticos. Eu sei que não tem jeito, ao final de cada conversa, seja no telefone, seja em qualquer lugar, eu tenho que rir, né? Parece que é obrigação, e nem sempre as conversas terminam assim, né? As conversas podem terminar com ok, tchau, até logo, mas as pessoas têm o hábito de fazer graça. A mania da contradição, né? Essa questão entra também de sempre ser contrário ao que está falando. Fuja dessa mania, eu já tive essa mania enquanto mais jovem, meus 20 anos, é terrível, terrível, você quer contradizer o que está ali, porque vai parecer que você sabe de algo que os outros não sabem. Isso é horrível. Não é que você vai aceitar tudo, mas você, até para entrar na contradição, você precisa aceitar algumas coisas para levar o interlocutor até onde você quer que ele vá, né? Então, assim, vou aqui dar um exemplo que é o mais comum. Então, qual é a forma melhor de administrar? A direita ou a esquerda? O mundo inteiro discute isso. O Brasil entrou nessa discussão a partir agora dos últimos anos. Então, sim, eu não quero nada que venha de lá e nada que venha daquela. Não. Tem várias coisas dos dois lados que são ótimas. E tem várias coisas dos dois lados que são péssimas. E no meio disso, entre o ótimo e o péssimo, tem um monte de coisas que são boas, que os dois lados concordam, com os quais os dois lados concordam. Então, por favor, vamos procurar primeiro o que a gente concorda, tá? Vamos colocar aqui, até aqui tudo bem. Agora vamos discutir esses outros pontos de conflitos aí. Então, antes de dizer que eu sou contra, eu preciso dizer que eu sou a favor de algumas outras coisas. Excesso de intermediários. Quem conta um conto aumenta um ponto. Esse é um ditado popular, mas é verdade. Então, assim,
fulano me disse, que ciclano falou, que Beltrano disse, muita coisa. Preocupação, então, claro, a preocupação com algo onde eu não encontro solução até ali pode gerar dificuldade, e a dificuldade de ouvir, já falamos sobre isso. Relações interpessoais no trabalho, a gente vai encerrar por aqui. As relações humanas no trabalho incluem tanto a satisfação pessoal como a obtenção de resultados, sendo necessária, para isso, a utilização apropriada de meios eficazes, visando alcançar os objetivos desejados. Equipe é muito importante, é um grupo de pessoas. O que trabalha numa equipe? Quando competimos internamente com nossos colegas de trabalho, o que atrapalha, né? Quando não colaboramos com eles, quando não participamos das decisões, quando quebramos regras determinadas anteriormente, quando não nos relacionamos ou comunicamos mal, quando não respeitamos os demais, quando não agimos dentro da ética. Então, muito obrigado, viu, por você que veio até aqui comigo. E junto com essa aula vocês receberão uma avaliação e o material da disciplina. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.